Existem histórias que o mundo esqueceu de contar. Não sobre heróis dourados ou princesas em torres, mas sobre aqueles que foram esquecidos pelo próprio mundo. Esta é a história de Lyra, uma menina que aprendeu que amor não vem de quem compartilha seu sangue, mas de quem escolhe ficar quando todos os outros partem. Uma história sobre um coração de pedra que bateu mais forte que qualquer coração de carne. Se você acredita que as histórias mais lindas nascem da dor mais profunda, inscreva-se neste canal. Aqui, você encontrará narrativas que a fantasia tradicional esqueceu, sobre encontros impossíveis, transformações inesperadas e a beleza brutal de ser salvo por quem você jamais esperaria. Porque às vezes, a criatura mais monstruosa é a única capaz de mostrar o que significa ser humano. A neve caía sobre a aldeia gris como um sudário branco, silenciosa testemunha da crueldade humana. Lyra tinha apenas 12 anos quando a empurraram para fora dos portões de madeira, seus pés descalços afundando na neve que queimava como brasas geladas. Ninguém olhou para trás. Ninguém hesitou. Maldita! A palavra ecoou atrás dela, gritada pela mulher que um dia prometera cuidar dela. Você trouxe a desgraça para nós. A colheita apodreceu por sua causa. Vá morrer longe daqui, filha do azar. Lyra não chorou. Havia esgotado suas lágrimas 3 invernos atrás, quando seus pais morreram na mesma febre que varreu a aldeia. Desde então, fora passada de casa em casa como um fardo indesejado, sempre culpada por cada infortúnio, uma vaca que parava de dar leite, um telhado que desabava, uma criança que adoecia. Para eles, ela era uma praga ambulante, uma mancha de azar que precisava ser apagada. A menina puxou o chale esfarrapado ao redor dos ombros magros e virou-se para a floresta. A floresta cinzenta, como chamavam, um lugar onde as árvores cresciam tão densas que a luz do sol mal tocava o chão, onde os caçadores juravam ouvir sussurros em línguas esquecidas, onde crianças desobedientes eram ameaçadas de serem deixadas caso não se comportassem. Mas Lyra não tinha escolha. Era a floresta ou a morte na neve. Ela caminhou até que seus pés sangrassem, até que a aldeia desaparecesse atrás da cortina de árvores negras. O frio mordia sua pele através do vestido fino, e a fome, sua velha companheira, retorcia seu estômago em nós dolorosos. Quando a escuridão engoliu completamente a floresta, ela desabou sob uma árvore antiga, abraçando os próprios joelhos. Eu não queria nascer assim, sussurrou para ninguém, sua voz sumindo entre os troncos. Eu não pedi para ser o azar de ninguém. Foi então que ela ouviu. Um som como pedra se arrastando, pesado e deliberado. Lyra ergueu os olhos, seu coração disparando, e o viu emergindo da escuridão como um pesadelo esculpido em pedra e musgo. O golem tinha quase 3 metros de altura, sua forma humanoide mas desproporcionalmente robusta, coberta de runas que brilhavam fracamente como brasas moribundas. Seu corpo parecia esculpido em rocha vulcânica negra, com veios de prata que pulsavam como se algo antigo ainda corresse por dentro daquelas pedras. Onde deveria haver um rosto, existia apenas uma máscara lisa de pedra, com 2 fendas que ardiam em um laranja profundo, olhos sem olhos, que viam mais do que qualquer humano jamais veria. Lyra deveria ter corrido. Deveria ter gritado. Mas quando você já foi abandonada por todos que deveriam te amar, até um monstro parece apenas mais uma parte do mundo que nunca foi gentil. Vai me matar? Ela perguntou, sua voz pequena mas firme. Faça rápido, então. Não tenho forças para lutar. O golem parou. Inclinou a cabeça pesada, e aquele gesto, tão humano em algo tão impossível, fez o coração de Lyra apertar. Ele deu um passo à frente, e ela fechou os olhos, esperando o fim. Mas o que veio não foi dor. Foi calor. Quando ela abriu os olhos, o golem havia dobrado seus joelhos massivos e pousado uma mão de pedra ao seu lado, não sobre ela, mas próximo, e daquela mão irradiava um calor suave, como pedras aquecidas ao sol. As runas em seu corpo brilharam mais forte, e de algum lugar dentro daquele peito de pedra, veio um som, baixo, ressonante, como sinos antigos em catedrais esquecidas. Ele não a machucou. Ele a aqueceu. Lyra olhou nos olhos ardentes da criatura e, pela primeira vez em anos, não viu julgamento. Não viu medo ou ódio. Apenas algo que ela havia esquecido que existia. Cuidado. Você está me protegendo. Sussurrou, incrédula. O golem não respondeu com palavras, sua boca de pedra jamais fora feita para falar. Mas ele moveu-se, posicionando seu corpo imenso entre ela e o vento cortante que uivava pela floresta. Protegendo.
Escolhendo. Naquela noite, sob a vigília de um guardião de pedra que o tempo esquecera, Lyra finalmente dormiu sem medo. E nas profundezas daquela criatura antiga, algo que não despertava há 1000 anos começou a pulsar novamente. Um propósito. Uma razão para existir. Alguém para proteger. Quando Lyra acordou, o sol filtrava-se através dos galhos em feixes dourados, e por um momento ela pensou ter sonhado tudo: a expulsão, a floresta, o golem. Mas então ela viu a silhueta massiva parada a poucos metros, imóvel como uma estátua antiga, coberta pela neve que havia caído durante a noite. Ele não havia se movido. Havia ficado ali, de guarda, a noite inteira. Você é real, ela sussurrou, sentando-se devagar. Seu corpo doía de frio e fome, mas o calor residual das pedras do golem ainda a envolvia como um cobertor invisível. As fendas laranjas na máscara de pedra giraram lentamente em sua direção. O golem não tinha expressões, mas de alguma forma Lyra sentiu que ele a estudava, avaliava. Então, com movimentos surpreendentemente delicados para algo tão massivo, ele estendeu a mão. Na palma de pedra, havia frutas silvestres, amoras negras ainda frescas, algumas nozes e até um pedaço de favo de mel. Lyra piscou, confusa. Você trouxe isso para mim? Ele acenou com a cabeça, um gesto lento, pesado, mas inconfundível. A menina pegou as frutas com mãos trêmulas e comeu com a desesperação de quem não conhecia uma refeição decente há semanas. O doce das amoras explodiu em sua língua, e pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu algo além de dor no estômago. Obrigada, ela disse baixinho, limpando o suco dos lábios. Eu não sei por que você está me ajudando. Mas obrigada. O golem não respondeu, mas as runas em seu peito pulsaram mais brilhantes por um instante, quase como um coração batendo. Assim começaram seus dias juntos. Lyra aprendeu rapidamente que a floresta não era o terror que a aldeia pintava, ou talvez fosse, mas o golem a mantinha segura de tudo que espreitava nas sombras. Quando lobos se aproximavam com olhos famintos, o golem se plantava entre eles e a menina, seu rugido de pedra contra pedra tão profundo que fazia a terra tremer. As feras fugiam. Quando a chuva vinha, ele encontrava cavernas ou dobrava árvores antigas para formar abrigos. Quando a fome apertava, ele colhia alimentos da floresta com uma paciência que desafiava sua aparência brutal. Ele nunca dormia, nunca comia, nunca reclamava. Apenas protegia. Mas Lyra era curiosa. Ela observava as runas que cobriam o corpo do golem, tentando decifrar seu significado. Algumas brilhavam quando ele se movia, outras pulsavam quando ela falava. Numa tarde, enquanto descansavam perto de um riacho, ela tocou uma das runas em seu braço. Você sente isso? Perguntou. O golem virou a cabeça para a mão dela. Por um momento, nada aconteceu. Então, lentamente, ele ergueu a própria mão e tocou o topo da cabeça de Lyra, um toque tão suave que ela mal sentiu o peso da pedra. Era sua resposta. Sim, eu sinto. Você tem um nome. Ela continuou, sentando-se de frente para ele. Alguém deve ter te feito, certo? Alguém deve ter te chamado de algo. O golem ficou imóvel por tanto tempo que ela achou que ele não entenderia. Mas então ele se levantou e caminhou até uma árvore caída. Com um dedo de pedra, começou a raspar a casca. Lyra observou, fascinada, enquanto ele desenhava símbolos, não as runas de seu corpo, mas letras antigas, quase apagadas pelo tempo. Talos. Talos, Lyra repetiu, testando o nome em sua língua. É lindo. Foi assim que quem te criou te chamou. Talos acenou. Então, com movimentos mais lentos, traçou outros símbolos. Demorou, mas ela entendeu. Protetor. Guardião. Esquecido. O coração de Lyra apertou. Você foi abandonado também, ela sussurrou. Quem te fez? Eles te deixaram aqui sozinho. As luzes nos olhos de Talos diminuíram levemente, algo que ela aprenderá a reconhecer como tristeza ou lembrança dolorosa. 1000 anos ele havia dormido nestas florestas, esperando por um propósito que nunca vinha. 1000 anos em silêncio, em solidão, em um limbo entre existir e não existir. Até que uma menina descalça e quebrada tropeçou em seu domínio, e algo dentro daquela pedra antiga lembrou por que fora criado. Eu não vou te deixar, Lyra disse de repente, sua voz firme apesar das lágrimas. Você não me abandonou quando poderia ter feito.
Então eu não vou te abandonar também. Nós estamos juntos agora. Somos família. Se golems pudessem chorar, Talos teria chorado. Em vez disso, ele se ajoelhou e, pela primeira vez, puxou a menina para um abraço. Cuidadoso, cauteloso, como se ela fosse feita de cristal. Pedra fria contra carne quente, mas de alguma forma, era o abraço mais caloroso que ela já havia recebido. Naquele momento, sob o céu da floresta, dois seres esquecidos pelo mundo fizeram uma promessa silenciosa: nunca mais estaremos sozinhos. As semanas se transformaram em meses, e a floresta cinzenta se tornou o lar que Lyra nunca tivera. Talos a ensinou os segredos das árvores antigas, quais frutas eram seguras, quais plantas curavam feridas, onde encontrar água limpa mesmo nos dias mais secos. Ele se comunicava através de gestos, desenhos na terra e, às vezes, através das próprias runas em seu corpo, que Lyra lentamente aprendia a ler. Mas ela também o ensinava. Ensinava-o sobre risos, algo que ele observava com curiosidade quando ela caía tentando escalar árvores ou quando pássaros pousavam em sua cabeça de pedra. Ela cantava canções que sua mãe costumava cantar, e embora Talos não pudesse reproduzir melodias, as runas em seu peito vibravam em harmonia, criando ressonâncias profundas que faziam a floresta inteira parecer cantar junto. Uma tarde, enquanto Lyra trançava flores silvestres em uma coroa, ela olhou para Talos sentado sob um carvalho gigante, coberto de musgo e ninhos de pássaros que haviam feito dele parte da paisagem. Você sabe que é bonito. Ela disse de repente. As fendas laranjas focaram nela, confusas. Ele apontou para si mesmo, questionando. Sim, você. Lyra riu, caminhando até ele e colocando a coroa de flores em sua cabeça de pedra. Você é majestoso, como uma montanha antiga, ou uma escultura em um templo. As pessoas da aldeia achavam que você seria horrível, mas elas estão erradas. Você é lindo do seu próprio jeito. Talos ficou completamente imóvel, processando. Ninguém jamais o chamara de bonito. Ele fora criado para a guerra, para a destruição, para proteger através do medo. Beleza nunca fizera parte de seu propósito. Mas Lyra via algo diferente. Ela via não o que ele fora feito para ser, mas o que ele escolhera se tornar. Lentamente, ele ergueu a mão e ajeitou a coroa de flores, fazendo questão de não esmagá-las. Era seu tesouro agora. Mas nem tudo era paz. A floresta, apesar de bela, guardava perigos que Talos não podia sempre prever. Numa noite de lua nova, enquanto Lyra dormia em uma pequena caverna que haviam transformado em refúgio, gritos rasgaram a escuridão. Ela acordou sobressaltada, e Talos já estava em pé, seu corpo inteiro brilhando com runas vermelhas, um sinal que ela aprenderá a temer. Perigo! O que foi? Ela sussurrou, agarrando-se à perna de pedra dele. Talos não respondeu, mas apontou para a entrada da caverna. Do lado de fora, tochas iluminavam a floresta, e vozes humanas, ecoavam entre as árvores. Achei pegadas. São recentes. A órfã deve estar por aqui. O velho disse que ela trouxe maldição para a aldeia. Se não a matarmos, mais desgraças virão. O coração de Lyra gelou. Eles haviam vindo atrás dela. Mesmo depois de meses, mesmo depois de a terem expulsado, não era suficiente que ela simplesmente desaparecesse. Eles queriam garantir que ela nunca voltaria. Talos. Ela sussurrou, agarrando-se mais forte. Eles vão me machucar. O golem olhou para ela, e naquelas fendas ardentes, Lyra viu algo que nunca havia visto antes: fúria. Não a fúria animalesca dos lobos ou a crueldade calculada dos humanos. Mas a fúria de um guardião que vê sua protegida ameaçada. Ele se virou, plantando-se na entrada da caverna como uma muralha viva. As runas em seu corpo explodiram em luz vermelha, e quando ele rugiu, um som que parecia vir das entranhas da própria terra, a floresta inteira estremeceu. Os aldeões surgiram entre as árvores, e quando viram Talos, congelaram. Lanças caíram das mãos trêmulas. Tochas quase se apagaram. Um demônio! Gritou um deles. Um monstro de pedra. Matem-no! Matem-no antes que ele nos mate. Mas quando avançaram, Talos não atacou. Ele poderia tê-los esmagado com o movimento, poderia ter arrancado árvores e transformado aquele lugar em um cemitério. Mas ele não fez isso. Em vez disso, ele bateu os punhos no chão,
criando rachaduras que correram como serpentes em direção aos aldeões, fazendo-os tropeçar e recuar. Ele rugiu novamente, mais alto, mais profundo, e 2 dos homens desmaiaram de puro terror. Vão embora! A voz de Lyra ecoou por trás de Talos, fina mas desafiadora. Ela emergiu da caverna, de pé ao lado de seu guardião, pequena mas feroz. Vocês me expulsaram. Vocês me deixaram para morrer. E agora voltam para terminar o trabalho porque têm medo do próprio azar que criaram. Sua bruxa! Gritou a mulher que a criará. Você invocou esse demônio para nos amaldiçoar. Ele não é um demônio. Lyra gritou de volta, lágrimas escorrendo. Ele é mais gentil, mais nobre que qualquer um de vocês jamais foi comigo. Ele me acolheu quando vocês me jogaram fora. Ele me protegeu quando vocês desejaram minha morte. O silêncio que se seguiu foi pesado. Os aldeões olharam para a menina, magra, selvagem, mas viva. Viva e defiant. Vão embora, ela repetiu, mais calma agora. E não voltem. Porque da próxima vez, ele pode não ser tão misericordioso. Talos bateu o punho no chão novamente, uma promessa e uma ameaça. Eles fugiram. Correram de volta pela floresta como coelhos assustados, e suas tochas desapareceram na distância até que só restassem estrelas. Quando o silêncio retornou, Lyra desabou contra a perna de Talos, tremendo. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por não me deixar sozinha. O golem se ajoelhou e, com uma delicadeza que desafiava sua natureza, limpou as lágrimas dela com o polegar de pedra. Nunca, diziam seus olhos. Nunca sozinha. O inverno chegou à floresta cinzenta como um predador silencioso, transformando o verde em branco, o canto dos pássaros em silêncio. Lyra, agora com 13 anos, havia aprendido a sobreviver nos meses quentes, mas o frio era um inimigo diferente, implacável, penetrante, mortal. Talos fazia o que podia. Ele carregava troncos inteiros para a caverna, empilhando-os para que ela pudesse manter uma fogueira constante. Ele caçava para ela, não com brutalidade, mas com eficiência, trazendo coelhos e peixes do rio congelado. Mas mesmo assim, Lyra sentia o frio roendo seus ossos, minando suas forças. Uma noite, a tempestade veio. Não uma tempestade comum, mas uma fúria de vento e neve que transformou o mundo em um caos branco cegante. A fogueira se apagou, o frio invadiu a caverna como garras invisíveis, e Lyra tremeu tão violentamente que seus dentes batiam sem parar. Talos! Ela sussurrou, enrolada sob peles de animais que mal ajudavam. Está tão frio. O golem observava, impotente pela primeira vez. Ele não sentia frio. Não entendia como algo tão intangível quanto temperatura poderia machucar tanto. Mas ele via a pele dela ficando azulada, via a respiração se tornando superficial, via a vida sendo drenada pela gélida mão do inverno. E então ele fez algo que nunca havia feito. Ele deitou-se ao lado dela, pressionando seu corpo de pedra contra o dela. As runas em seu peito começaram a brilhar mais forte, mais quente, e ele concentrou toda sua energia antiga nelas, transformando-se em uma fornalha viva. A pedra que deveria ser fria como gelo se tornou quente como brasas, irradiando calor. Lyra ofegou quando a onda de calor a envolveu, e instintivamente se pressionou contra o peito de Talos. As runas pulsavam contra sua bochecha, e ela podia ouvir, não com os ouvidos, mas com algo mais profundo, o ritmo lento e constante de algo que não era bem um coração, mas servia como um. Você está me aquecendo, ela sussurrou, maravilhada. Você está usando sua própria energia para me manter viva. Talos não se moveu. Ele permaneceria assim a noite inteira, a semana inteira, o inverno inteiro se necessário. Porque protegê-la significava mais do que afastar predadores, significava garantir que ela vivesse, não importava o custo. Naquela noite, embalada pelo calor de pedra e pelo pulso de runas antigas, Lyra dormiu profundamente e sonhou. Sonhou com um homem de cabelos prateados e olhos gentis, trabalhando em uma oficina cheia de ferramentas e pergaminhos cobertos de símbolos. Ele esculpia pedra com amor, sussurrando palavras em uma língua esquecida. Você será meu legado, Talos, o homem dizia, passando a mão sobre a cabeça de pedra ainda sem vida. Não uma arma, mas um guardião. Não um destruidor, mas um protetor. E quando você encontrar aquele que precisar de você, será mais humano que a maioria dos homens jamais serão.
Lyra acordou com lágrimas nos olhos. Eu vi, ela sussurrou para Talos. Eu vi quem te fez. Ele te amava. Ele te criou para ser bom. As luzes nos olhos do golem vacilaram, surpresa, talvez. Ou memória. Ele tinha razão, Lyra continuou, abraçando-se ao guardião de pedra. Você é mais humano que qualquer um que eu já conheci. Você tem um coração, Talos. Não de carne, mas algo melhor. Algo que nunca para de bater para quem você ama. O inverno continuou, mas eles sobreviveram. Juntos, como sempre. Mas com a primavera veio uma descoberta que mudaria tudo. Lyra estava explorando uma parte mais profunda da floresta quando tropeçou em ruínas. Não ruínas naturais, mas estruturas de pedra cobertas de musgo e vinhas, com os mesmos símbolos que cobriam Talos. Talos! Ela chamou, e ele veio correndo, sua silhueta massiva quebrando galhos no caminho. Quando ele viu as ruínas, parou bruscamente. Lyra olhou entre ele e as estruturas. Este lugar, aqui é onde você foi criado, não é? Talos assentiu lentamente. Ele caminhou pelas ruínas como um fantasma revisitando sua morte, tocando paredes que um dia foram inteiras, passando por workshops que um dia fervilhavam de vida. No centro das ruínas, havia um pedestal de pedra. Sobre ele, um livro, surpreendentemente preservado pela magia, suas páginas intactas. Lyra o pegou cuidadosamente e começou a ler. Era um diário. O diário do criador de Talos. Dia 1247. Talos está quase completo. Temo que não viverei para vê-lo despertar. A praga está pior. A vila inteira está morrendo. Mas se eu puder terminar as runas finais, ele viverá. Ele protegerá aqueles que vierem depois de nós. Dia 1250. Está feito. Usei o último da minha força vital para ativar as runas. Talos vive. Mas não há ninguém mais para proteger. Estou sozinho. Talvez seja melhor assim. Ele dormirá até que seja necessário. Última entrada. Se alguém ler isto, saiba, Talos não é uma arma. É um guardião com alma. Trate-o com bondade, e ele dará a vida por você. Este é meu presente para um mundo que esqueceu o que significa cuidar. Lyra fechou o livro, lágrimas escorrendo livremente. Ela olhou para Talos, que estava parado, imóvel, processando o passado que retornava. Ele morreu sozinho, ela sussurrou, esperando que você protegesse alguém. E você dormiu por 1000 anos até me encontrar. Lyra caminhou até Talos e segurou sua mão de pedra com as duas dela. Mas agora você não está sozinho. E eu não estou sozinha. Seu Criador, ele queria que você encontrasse propósito. E você encontrou. Você me encontrou. Pela primeira vez, as runas no peito de Talos brilharam em azul, não vermelho de perigo, não laranja de atenção, mas azul. A cor da paz. Da realização. Ele havia encontrado seu propósito. E ela havia encontrado seu lar. A paz que Lyra e Talos construíram na Floresta Cinzenta foi abalada numa tarde de primavera quando gritos ecoaram além das árvores. Não gritos de aldeões assustados, mas gritos de batalha, metal contra metal, magia contra magia. Lyra, agora com 14 anos e muito mais forte que a menina magra que fora expulsada, subiu numa árvore alta para ver o que acontecia. Seu coração gelou quando viu soldados. Dezenas deles, marchando através da floresta com armaduras polidas e estandartes carmesins. Mas não eram soldados comuns, eram caçadores de magia, mercenários contratados para eliminar ameaças arcanas. E eles estavam vindo em direção às ruínas. Talos! Ela gritou, descendo rapidamente. O golem estava imediatamente ao seu lado. Há soldados. Muitos. E eles não parecem estar apenas passando. As runas de Talos acenderam em amarelo. Cautela. Ele apontou para a caverna, gesticulando para que ela se escondesse. Mas Lyra sacudiu a cabeça. Não. Se eles estão atrás de você, eu não vou te deixar enfrentá-los sozinho. Talos gesticulou mais enfaticamente. Perigo. Proteger você. E quem te protege? Ela retrucou, teimosa. Somos família, lembra? Famílias ficam juntas. Antes que ele pudesse protestar mais, os soldados emergiram da linha de árvores.
Seu líder, um homem alto com uma cicatriz atravessando o rosto, montado num cavalo negro, ergueu a mão. Os soldados pararam. Então é verdade, o homem disse, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Um golem de guerra sobreviveu. Pensei que fossem apenas lendas das antigas guerras mágicas. Ele não é uma arma. Lyra gritou antes que pudesse se conter. Ele vive aqui pacificamente. O capitão focou nela pela primeira vez, e seus olhos se estreitaram. Uma criança? Você é a órfã da aldeia gris. Lyra ergueu o queixo, desafiadora. Não sou mais deles. Esta floresta é meu lar agora. E este golem te obedece. Ele não me obedece. Ele é meu amigo. Minha família. Risos ecoaram entre os soldados. O capitão sorriu, mas era um sorriso frio. Crianças e suas fantasias. Escute, menina, golems são propriedade. Relíquias de guerras antigas. Este espécime pertence à coroa agora. Entregaremos ele aos arquimagos da capital para estudo. Você não pode levá-lo. Lyra gritou, posicionando-se na frente de Talos. Ele é livre. Golems não têm liberdade, criança. São ferramentas. Mágica moldada em pedra, nada mais. Talos rugiu, um som que fez os cavalos recuarem assustados. Suas runas explodiram em vermelho vivo, e ele deu um passo frente, colocando-se entre Lyra e os soldados. O capitão não pareceu intimidado. Ele ergueu a mão, e magos entre os soldados começaram a cantar. Círculos de runas brilharam no ar, e correntes de pura luz mágica dispararam em direção a Talos. O golem rugiu novamente, quebrando algumas correntes com a força bruta. Mas outras se enroscaram ao redor de seus braços e pernas, apertando, queimando as runas de seu corpo. Ele caiu de joelhos, lutando contra a magia. Não! Lyra correu para ele, agarrando-se às correntes de luz. Elas queimaram suas mãos, mas ela não soltou. Parem! Vocês estão machucando ele. Afastem a menina, o capitão ordenou friamente. 2 soldados avançaram, mas Talos rugiu com uma fúria que ela nunca havia visto. Mesmo amarrado, ele sacudiu os braços com força suficiente para arremessar um dos soldados contra uma árvore. As runas em seu corpo começaram a pulsar erraticamente, não em padrões controlados, mas em ondas caóticas de luz. Ele está sobrecarregando. Um dos magos gritou. A magia está entrando em colapso. Reforcem as amarras. O capitão ordenou. Mas era tarde demais. Algo dentro de Talos estava despertando, não raiva, mas desespero. O desespero de perder a única coisa que lhe dera propósito em 1000 anos. As runas em seu peito começaram a brilhar em branco puro, tão intenso que os soldados tiveram que desviar os olhos. E então Lyra fez algo que ninguém esperava. Ela correu até Talos e pressionou as mãos contra as runas brilhantes em seu peito. Talos, ouça-me. Ela gritou sobre o rugido de energia. Eu sei que você está com medo. Eu também estou. Mas não pode se destruir por minha causa. Por um momento, nada mudou. Então, lentamente, o brilho começou a diminuir. As runas suavizaram para azul, depois laranja, depois voltaram ao vermelho controlado. Talos olhou para Lyra, realmente olhou, com algo que transcendia pedra e magia. Você, seus olhos diziam. Não posso perder você. E não vai, ela sussurrou, lágrimas descendo. Mas temos que ser espertos. Ela se virou para o capitão, que observava a cena com uma expressão indecifrável. Você quer levá-lo para estudo, certo? Para que os arquimagos entendam como ele funciona. Esse é o plano, o homem respondeu cautelosamente. Então me leve também. As palavras saíram antes que ela pudesse pensar melhor. Eu sou a única que ele obedece, a única que consegue acalmá-lo. Sem mim, ele vai se autodestruir. Você acabou de ver. O capitão estudou-a longamente. Você seria uma prisioneira. Não me importo. Onde ele for, eu vou. Lyra, não. Talos tentou gesticular, mas ela sacudiu a cabeça. Confia em mim? Ela perguntou suavemente. Talos parou, depois assentiu. Então confie nisso também. Nós ficaremos juntos. Eu prometo.
O capitão considerou, depois acenou. Muito bem. Prendam ambos, mas tratem a menina bem. Ela é valiosa agora. Enquanto os soldados colocavam correntes mais leves em Talos e conduziam Lyra para uma carruagem, ela olhou para trás, para a Floresta Cinzenta, seu lar por 2 anos. Parte dela sabia que talvez nunca voltasse. Mas enquanto Talos caminhava ao seu lado, as correntes tilintando mas seus olhos fixos nela, Lyra soube que fizera a escolha certa. Porque Lar não era um lugar. Era quem estava ao seu lado, não importava onde. A capital, Lisandria, era um assalto aos sentidos de Lyra. Depois de anos na quietude da floresta, a cidade era um caos de sons, cheiros e cores. Torres de mármore branco se erguiam em direção ao céu, mercados fervilhavam de gente, e magia, real, pulsante magia, permeava cada esquina. Mas Lyra viu tudo através das grades de uma carruagem, e Talos marchava atrás dela, amarrado por correntes mágicas mais elaboradas que haviam sido forjadas especificamente para ele durante a jornada. Eles foram levados não para uma prisão, mas para a Torre Arcana, o coração da pesquisa mágica do reino. Era uma estrutura impossível, que parecia desafiar a gravidade, com cristais flutuantes ao redor de seu topo e runas gigantes brilhando em suas paredes. Bem-vindos, uma voz suave ecoou quando entraram no grande hall. Uma mulher desceu uma escadaria em espiral, magra, de cabelos prateados presos num coque apertado, vestindo mantos azuis bordados com constelações. Seus olhos eram de um cinza penetrante, e quando olhou para Talos, havia não crueldade, mas fascínio genuíno. Meu nome é Arquimaga Celestia. E vocês dois são absolutamente fascinantes. Lyra cerrou os punhos. Não somos experimentos. Oh, mas são, Celestia respondeu, mas seu tom não era malicioso. Um golem de guerra da Era das Runas, ainda funcional após um milênio? E uma criança comum capaz de sincronizar-se com sua essência mágica? Isso não é apenas fascinante, é impossível. Ele tem nome, Lyra retrucou. Talos. E ele não é apenas magia. Ele tem alma. Celestia pausou no último degrau, estudando a menina. Você realmente acredita nisso? Eu sei disso. A arquimaga considerou, depois acenou para os guardas. Removam as correntes do golem. Mas mantenham vigilância. Senhora. O capitão protestou. Ele é perigoso. Ele é leal, Celestia corrigiu. A menina. E ela acabou de demonstrar controle sobre ele que nem seus criadores originais tinham. Quero ver isso mais de perto. As correntes caíram, e Talos imediatamente se posicionou ao lado de Lyra, protetor mas não agressivo. As runas em seu corpo brilharam em um laranja suave, alerta, mas não hostil. Celestia desceu o último degrau e caminhou ao redor deles em círculos, observando. Notável. As runas respondem à presença emocional dela. E você, pequena, como conseguiu isso? Lyra ergueu o queixo. Eu o tratei como alguém, não como algo. Talvez seja por isso que sua magia nunca funcionou direito com golems. Vocês esquecem que mesmo pedra pode ter coração. Um sorriso fantasmagórico tocou os lábios de Celestia. Você é sábia além de seus anos. Muito bem. Vocês ficarão aqui, mas não como prisioneiros. Como convidados especiais. Eu gostaria de estudá-los, mas não contra suas vontades. Em troca, oferecerei algo que suspeito que ambos precisam. O quê? Lyra perguntou suspeitosamente. Respostas. Sobre o que Talos realmente é. E sobre por que você, entre todos os humanos, consegue alcançá-lo. Lyra olhou para Talos. Ele inclinou a cabeça. A decisão era dela. Ela suspirou. Está bem. Mas ele fica comigo. Sempre. Naturalmente. Os dias que seguiram foram estranhos. Lyra recebeu um quarto confortável adjacente a um workshop massivo onde Talos podia ficar. Ela comia refeições adequadas pela primeira vez em anos, usava roupas limpas e até teve acesso à biblioteca da torre. Celestia era verdadeira em sua palavra. Ela não tratava Talos como objeto, mas como fenômeno. Ela fazia perguntas, através de Lyra, sobre suas memórias, seus sentimentos, suas experiências. E lentamente, através de desenhos e gestos, Talos começou a contar sua história. Ele fora criado não para a guerra,
mas para proteger refugiados durante as Guerras das Runas, um conflito há 1000 anos onde magos se destruíam mutuamente em busca de poder. Seu criador, Magister Aldrich, vira loucura ao redor e decidirá criar algo diferente. Algo que protegesse, não que destruísse. Mas a praga veio antes que Aldrich pudesse ativar completamente Talos. O Magister usou sua própria força vital para despertar o Golem, depois morreu nos braços de pedra de sua criação. Talos ficou sozinho nas ruínas, sem propósito, até que eventualmente se deitou e dormiu. Ele dormiu de tristeza, Lyra sussurrou, ouvindo a história. Ele foi feito para proteger, mas não tinha ninguém para proteger. Até você, Celestia completou suavemente. E aí está a nossa resposta. As runas de Talos foram escritas com propósito, proteger aqueles que mais precisam. Você, Lyra, abandonada e sozinha, ativou esse propósito primordial. Você não o controla. Você o completa. Lyra olhou para Talos, e as runas em seu peito pulsaram em azul. Nós nos completamos, ela corrigiu. Eu também estava incompleta sem ele. Foi então que Celestia fez uma oferta que mudaria tudo. O rei está recrutando guardiões para proteger as fronteiras. Criaturas sombrias estão surgindo das terras devastadas. Ele procura armas vivas. Eu poderia recomendar Talos. Não, Lyra disse imediatamente. Ele não é uma arma. Ouça-me, Celestia continuou calmamente. Como guardião oficial, vocês teriam liberdade, recursos, proteção legal. Mais importante, vocês teriam um lar, um propósito reconhecido. A alternativa é que eventualmente alguém menos simpático que eu decidirá que Talos é valioso demais para deixar livre. Lyra olhou para Talos. O que você acha? O golem ficou quieto por um longo tempo. Então, lentamente, desenhou na poeira. Proteger. Propósito. Juntos. Juntos, Lyra ecoou. Ela olhou para Celestia. Nós aceitamos. Mas com uma condição: nós protegemos, mas não atacamos. Nós defendemos, mas não invadimos. Talos foi feito para salvar vidas, não tirar. Celestia sorriu, um sorriso genuíno dessa vez. Acho que posso convencer o rei disso. Afinal, a defesa mais forte é aquela que não precisa atacar. E assim, a órfã expulsa e o golem esquecido se tornaram lenda em vida. Os guardiões da fronteira. Não soldados, mas protetores. Não armas, mas escudos. 6 meses depois, Lyra e Talos estavam nas terras devastadas, uma extensão de terra queimada e retorcida onde a magia antiga havia envenenado o próprio solo. O céu aqui era perpetuamente cinzento, e criaturas nascidas de pesadelos vagavam na escuridão. Eles haviam salvado 3 vilas nas últimas semanas. Talos afastava as criaturas sombrias com sua presença massiva, enquanto Lyra, agora com 15 anos e treinada por Celestia em magia básica, usava runas protetoras para selar as rachaduras de onde os monstros emergiam. Mas esta noite era diferente. Um grito rasgou o ar, e Lyra reconheceu o tom de terror absoluto. Eles correram em direção ao som e encontraram uma cena que fez o coração dela parar. Uma família, mãe, pai, 2 filhos pequenos, cercada por criaturas sombrias. Mas não eram as sombras que a fizeram parar. Era a aldeia ao fundo, iluminada por tochas. Aldeia Gris. Sua antiga aldeia. Não. Lyra sussurrou. Não pode ser. Mas era. As criaturas haviam encontrado o caminho até sua antiga casa. E agora, as pessoas que a expulsaram estavam morrendo. Talos rugiu, avançando imediatamente. Ele esmagou 2 criaturas sob seus punhos, suas runas brilhando violentamente enquanto ele se tornava uma tempestade de pedra e fúria. Lyra o seguiu, canalizando magia protetora, criando barreiras de luz que mantinham as sombras afastadas. A família correu, e a mãe, Lyra reconheceu-a como a mulher do açougueiro, olhou para ela. Seus olhos se arregalaram. Você é a órfã. Corram! Lyra gritou, não querendo conversa. Levem seus filhos e corram. Eles obedeceram, desaparecendo em direção aos portões da aldeia. Mas mais sombras vinham, jorrando de uma fissura massiva na terra. Muitas. Rápidas demais. Talos! Lyra gritou. A fissura. Precisamos selá-la.
Mas enquanto eles lutavam em direção à rachadura, uma voz conhecida ecoou. Sua maldita! Você trouxe isso para nós. Era ela. A mulher que a criará. A mesma que a expulsara na neve. Ela estava nos portões, apontando com ódio. Você e esse demônio. Vocês são a praga. Algo dentro de Lyra quebrou. Não de raiva, mas de uma tristeza tão profunda que quase a fez cair de joelhos. Depois de tudo, depois de anos, depois de se tornar protetora, depois de arriscar sua vida, eles ainda viam como maldição. Lyra. A voz de Talos, não em palavras, mas em runas que ardiam em seu peito, formando significado diretamente em sua mente. Não importa o que eles pensam. Importa o que você faz. Ela olhou para ele, lágrimas escorrendo. Eles nunca vão me aceitar. Não precisa de aceitação deles. Você tem a minha. Sempre. Lyra respirou fundo. Ele estava certo. Ela não estava fazendo isso por eles. Estava fazendo porque era certo. Porque ela era quem escolhera ser, não o azar que eles enxergavam, mas a protetora que ela se tornará. Vamos terminar isso, ela disse, sua voz firme. Juntos, eles avançaram. Talos lutou como nunca antes, suas runas explodindo em padrões de luz que queimavam as sombras como o sol dissipando neblina. Lyra canalizou cada grama de magia que Celestia lhe ensinara, tecendo uma rede de runas protetoras sobre a fissura. Mas não era suficiente. A fissura era antiga demais, profunda demais. Precisaria de mais poder do que ela tinha. Talos, ela gritou sobre o caos. Eu preciso de sua energia. Eu preciso que você confie em mim completamente. O golem não hesitou. Ele se ajoelhou ao lado dela e pressionou as mãos no chão, ao redor da fissura. Suas runas começaram a brilhar, cada vez mais brilhantes, transferindo energia diretamente para ela. Lyra sentiu o poder fluir através dela, antigo, vasto, quase avassalador. Mas ela se segurou, canalizando, moldando. Ela teceu as runas não apenas em luz, mas em pedra, em vida, em promessa. Pela luz que protege, ela cantou, sua voz ecoando com poder. Pela pedra que resiste. Pelo coração que escolhe cuidar. Eu selo esta ferida. A fissura explodiu em luz branca pura, depois implodiu. As sombras gritaram, dissolvendo-se, sendo sugadas de volta para o vazio. E então, silêncio. Lyra caiu de joelhos, exausta. Talos estava ao lado dela imediatamente, suas runas fracas mas pulsando, vivo, intacto. Conseguimos, ela sussurrou, rindo sem fôlego. Nós conseguimos. Lentamente, aldeões emergiram de trás dos portões. Eles olhavam, para a fissura selada, para as sombras desaparecidas, para Lyra e Talos. A mulher que a criará deu um passo à frente. Por um momento, Lyra viu algo em seus olhos, talvez remorso, talvez compreensão. Mas então ela virou o rosto e entrou de volta na aldeia. Típico, Lyra murmurou, sem surpresa ou dor. Apenas aceitação. Mas uma voz pequena a fez olhar para cima. Era um dos filhos da família que haviam salvado, um menino de talvez 6 anos. Ele segurava algo nas mãos, e timidamente, se aproximou. Obrigado, ele disse baixinho, estendendo o que segurava. Era uma flor, simples, branca, talvez a única coisa bonita naquele lugar devastado. Lyra pegou a flor, e algo quente floresceu em seu peito. Não aceitação da aldeia inteira, mas de uma criança. De alguém que viu não maldição, mas salvação. De nada, ela respondeu suavemente. Enquanto eles deixavam a aldeia gris para trás, Lyra olhou para Talos. Ainda dói, ela admitiu. Saber que eles nunca vão me ver de verdade. Talos parou e, gentilmente, tocou o topo da cabeça dela. Suas runas pulsaram em uma sequência que ela aprenderá a entender. Eu vejo você. Isso é suficiente. E era. Finalmente, era.